Galo fez 2-0 no Atlético Paranaense, um jogo bom de se assistir, difícil para o Atlético lá no Mineirão, mas a vitória foi importantíssima para colocar o Atlético, né? Subir o Atlético ainda mais na classificação ali. O Atlético é o. Subir não, que ele já estava na vice-liderança do campeonato, mas para encostar no Palmeiras, agora 32 pontos para o Palmeiras, 31 para o Atlético. Teve mais dificuldade no primeiro tempo, no segundo a coisa andou melhor, né, Rafa? A gente está falando de um confronto de vice-líder, terceiro colocado, enfim, pelos resultados da rodada, voltando à vice-liderança contra uma equipe que está lá dentro, lá em cima, né? Brigando também, hoje na quinta posição, mas brigando desde o início do campeonato pelas primeiras posições, mas que chega muito modificado pelos confrontos que tem de Copa do Brasil, né? 5 mudanças, a parte ofensiva inteira modificada no Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro sem o Hulk. Eu acho que isso explica muito o que foi esse jogo mais travado, assim. Bom de se assistir, é verdade, mas com poucas chances claras, né? De lá, primeiro de parte tempo, a parte. né? Sim, no segundo as chances apareceram, né? Exatamente. Tanto para o Atlético Mineiro quanto para o Paranaense. E aí você tem uma sobra técnica que explica o momento da definição, né? O Atlético Paranaense tão mexido, criou e não definiu. O Galo, quando teve chance, matou. O primeiro gol nesse lance, né? E o Richard deixa o braço. Eu até fiz a pergunta para você, porque eu tendo a torcer um pouco o nariz em jogadas assim. Ele deixa o braço, é evidente, né? E acerta com o cotovelo o Nath. Até queria ouvir o Pet sobre esse lance, porque na minha visão ali, quando eu estava vendo o jogo ao vivo, eu falei, não foi nada, não achei pênalti. Mas quando eu vi o replay, eu mudei de opinião, achei que ele dá uma cotovelada no Nath e por isso eu marcaria o pênalti. O que você achou, Pet, do lance? Pênalti, para mim não precisava de replay. O estilo de jogada que a gente sabe, principalmente nós que jogamos no ataque, como quando você faz o drible, o que faz o zagueiro, né? Quando ele mete o braço já para frente, que está com o corpo atrás, quer te alcançar. E isso sempre falta, 90%. Só que no juiz nem sempre dá. Nessa aqui ainda tem agravante que bate com o cotovelo, porque muito, muito claro, né, a visão. Mas pênalti para mim, aí abriu para cá pro Atlético, pro Galo, para começar o jogo, que tinha dificuldade, né? Chegava, jogava mal, criava, mas uma disputa dos dois times que estão bem lá em cima na tabela, né? Essa aí a gente tá vendo a expulsão do Vargas, depois a gente vai mostrar de novo. Achei até um pouco rigorosa a expulsão do Vargas. Juro que eu não achei a cotovelada que ele deu no jogador do Atlético Paranaense. O Vargas que até acho que fez um grande jogo, né? Entrou no segundo tempo para mudar um pouco a história do jogo. Ele participa dos 2 gols do Atlético. E o Atlético teve mais uma vez, Rafa, o Nacho jogando muito bem, né? É muito bom jogador, né? Eu acho até que ele fica um pouco mais sobrecarregado quando a gente fala da ausência do Hulk, né? Eles acabam dividindo o protagonismo e o momento da definição das jogadas, já que ele é muito mais um passador do que um cara que chega para terminar a lance, né? Então, quando você não tem à frente do Nacho o Hulk para ser o cara que efetivamente vai terminar a jogada, isso tem um desequilíbrio nesse time do Atlético. Mas a gente está falando de 7 vitórias seguidas, né? Então é um momento muito particular, muito especial no campeonato. Pontuou demais, encostou na liderança e tem conseguido administrar até ausências sentidas, assim. O Hulk, para mim, é indiscutível. É o nome do campeonato até aqui. Por mais que o Flamengo esteja recentemente jogando muito bem. E mesmo sem ele, claro que contando com um Atlético Paranaense bem modificado, o Galo conseguiu ser mais uma vez competitivo, né? E tinha gente que às vezes falava, mas o Atlético depende muito do Hulk. É claro que quando você tem um jogador desse nível, né, que está jogando nesse nível, é claro que muitas das suas jogadas vão passar por ele. É uma coisa, acho que natural e óbvia. Mas hoje o Atlético provou que pode continuar sendo muito competitivo, mesmo sem o Hulk, né, Pet? Mas não foi fácil, né? Até essa penalidade máxima que foi marcada, né, aos 15 minutos do segundo tempo, o jogo foi igual por igual, poderia acontecer qualquer coisa, né? Então, aí essa aqui muda, abre o placar, o Vargas chuta bem, cobra bem, abre o placar. E logo depois, né, 8 minutos depois, 9 minutos depois, já faz o 2-0, né, com um gol estranho, estranhíssimo, né? Então, isso tem um pouco mais sorte. Olha aí que o gol. Então, assim mata o time adversário. Então, essa finalização do Neto poderia não ter entrado, como normalmente não deve entrar. Pênalti, às vezes, o juiz não dá, apesar que eu acho que foi pênalti. Agora, eu
e o Galo ganha, mas depende do Hulk, claro. Só que tem jogadores que são muito bons. E o Nacho está jogando um futebol, voltando e recuperando o seu futebol, porque teve problemas com Covid, lesão e tudo isso, mas voltou a ser um principal jogador junto ao Hulk. Agora, é uma pena, eu acho, aquela cartão vermelho aos 89 minutos para o Vargas. Porque acho que tem que ver o conceito todo, se teve rixa, se teve, porque eu não vejo intenção nenhuma. Por que ia fazer uma coisa assim, totalmente desnecessária, né? Roda aí enquanto eu estou falando, porque uma situação, acho que o juiz nesse momento tem que rever a situação. O que acontece? Eles tinham briga, nada, eu não vejo não percebi nada também, fazer viu, isso, né? Então, não vejo o cotovelo ali em nenhum lugar, não entendi a expulsão. Nenhum não. Nada. Ele deu o segundo amarelo, parece o quê? Não, acho que foi a vermelho direto, né? Tomou o amarelo. Estou me avisando aqui que ele já tinha amarelo. Não me lembrava do amarelo. Então, segundo amarelo. Acho que poderia administrar o jogo, chamar a atenção. Se não tivesse um problema durante a partida, que eu não sei, não tinha visto, né? Alguma situação que aí exagerou. Mas acho que quando você está no último minuto... Deu uma pequena travada na conexão do Pet ali. A gente vai refazer a conexão ali para você poder acompanhar com o melhor áudio. Alguns detalhes aqui, sobre os números do Atlético. 7 vitórias seguidas, né? Ele iguala um recorde do clube, né? Lá de 2012, também com o Cuca, quando o Atlético também venceu 7 jogos consecutivos e o Hulk ficou fora, uma suspeita de conjuntivite, e ele quebra uma sequência de 23 partidas seguidas jogando no Atlético Mineiro, realmente vinha muito bem. E o Atlético Paranaense, a gente falou dos desfalques aqui, o Nicão sequer viajou, né, para Belo Horizonte, e o Marcinho e o Christian Terans começaram o jogo no banco de reservas. E mesmo com essas alterações todas, o Atlético Paranaense também manteve o padrão, foi assim, muito competitivo no jogo fora de casa contra uma das melhores equipes do campeonato, né? O jogo pendeu por detalhe para o Atlético Mineiro. A questão do pênalti é momento-chave, o Nacho até falou sobre isso, e mesmo o segundo gol, né, com uma finalização indo para fora e que vira um segundo gol. Claro, tem mérito, a chegada na frente da área, livre, conseguindo livrar a marcação, empurrando a linha de defesa para o Atlético Paranaense para trás, mas é que do outro lado o Atlético Paranaense também teve essas oportunidades. O Jadson perdeu uma muito livre, o Léo Cittadini teve uma oportunidade de bater e bateu cruzado mal, então o jogo também se ofereceu à equipe visitante, né? Então acho que fica, é claro que é ruim você não pontuar mais uma vez, ver a parte da frente do campeonato desgarrar, mas é um campeonato muito sólido do Atlético Paranaense até aqui. Tem a lamentar no jogo de hoje, porque mesmo com os desfalques, jogou para buscar resultado e por pouco, né? O jogo pendeu por muito pouco. Pois é, como a gente prometeu, né? A gente agora tem a entrevista coletiva do Silvinho, técnico do Corinthians, depois do jogo contra o Flamengo. Vamos ouvir o treinador corintiano. Começando a coletiva virtual com o Cuquinha agora aqui no Gigante da Pampulha, começando pelo Cláudio Rezende, por favor. Cuquinha, Cláudio Rezende da Rádio Itatiaia. Queria que você falasse aí na onde que você acha que o Atlético ganhou esse jogo ali no segundo tempo e sobre essa ausência de última hora, né? Foi o assunto, o Hulk não poder jogar, como que vocês definiram essa situação aí de última hora, perdendo o artilheiro, se já tem uma previsão para ele também aí para o retorno. Previsão para o retorno a gente ainda não tem, sabe que ele está sendo cuidado, está tomando antibiótico, está tomando os devidos cuidados na casa dele para poder voltar o quanto antes. Agora eu não posso te falar qual o período que ele volta. Em relação ao jogo, foi o que a gente fez durante a semana, a gente treinou com o Hulk, aí na sexta-feira veio a notícia que ele estaria fora, e piorou o quadro dele no sábado. Mas, graças a Deus, hoje, durante o jogo, a gente colocou em prática o que a gente havia treinado durante a semana e conseguiu o resultado. Eu acho que pela força do grupo, você me perguntou como que foi o resultado, foi pela força do grupo que o Atlético tem e buscou o resultado a todo momento. Depois do primeiro gol até, não é ordem nenhuma, mas a gente recua ao natural, como qualquer time recua um pouco e para sair nos contra-ataques, e graças a Deus deu certo e conseguimos o segundo gol. Ô Coquinha, boa noite, Igor da 98 FM. Eu queria que você falasse sobre o Eduardo Vargas, né? Ele entrou, mudou completamente o ataque do time do Atlético, é um jogador que disse recentemente que tem o sonho de disputar a Copa do Mundo, que mudou os hábitos, mudou a alimentação, mudou
foco de treinamento, e hoje mostrou isso, que pode ser importante. Queria que você falasse como essa motivação extra para ele, a disputa de uma possível Copa do Mundo com a seleção chilena, pode também ajudar no desempenho dele no Atlético, e se ele mudou também nos treinamentos, já que a gente não tem acompanhado. Ele sempre foi um rapaz dedicado, ele treina forte, inclusive no último jogo ele preferiu não ficar como suplente para poder trabalhar um pouco mais a parte de força, a parte mental, já que ele vinha de Covid. E um jogador, quando está com vontade, querendo disputar uma Copa do Mundo e querendo algo mais, é sempre bom, porque transforma o teu grupo num grupo mais forte, em disputa de posições, e você acaba se fortalecendo e almejando coisas melhores. Oi, Coquinha, boa noite. Marcos Botelho, Rádio da Massa Atleticana. Na coletiva do jogo passado, eu chamei a atenção do seu irmão, falando da consolidação do meio de campo do Atlético, com Alan, Tietê, Zarate e Nath Fernandes, até ressaltando o futebol do Alan. Mas chama a atenção o Nath, que é um jogador que a gente sempre espera muito, por conta da qualidade dele. Pós-Covid, vocês têm notado alguma dificuldade dele, mesmo ele se apresentando bastante na partida, buscando as jogadas, tem notado alguma queda de rendimento dele? Ele vem se reportando com vocês na parte física? Vocês têm ligado aí o alerta com o Nath Fernandes na Cidade do Galo? Em relação à parte física, a gente monitora os atletas a todos os dias. Então a gente, com fisiologia, com a parte da comissão técnica, com o preparador físico, a gente vê o que é necessário para o atleta. Em termos de cair rendimento ou não, isso não fica elegante a gente falar assim, mas eu vejo ele querendo toda hora, tentando. O errar faz parte do futebol, o que não pode é se omitir, e ele não se omite de forma alguma. Então ele tenta, a gente também tenta, mudando ele de posições, quando vê que ele não está rendendo de um jeito, a gente coloca de outro. Ele sabe disso, ele mesmo pede por isso. Então a gente vai tentando fazer com que ele renda de uma forma ou de outra em algum lugar do campo, porque ele é um jogador que para nós é indispensável. Olá, Cuquinha, olá a todos, boa noite. Nelson Rafael da Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Cuquinha, eu queria que você falasse aí desse último mês que o Atlético teve, né? Foram aí pouquíssimos jogos, pouquíssimos gols sofridos em muitos jogos, e hoje começa um novo mês. E isso eleva aí o sarrafo para o Atlético. Essa sequência boa vai colocar aí uma cobrança sempre maior em cima do Atlético? A cobrança não, o que eleva é a autoestima, o que eleva é a satisfação de poder trabalhar e tomar poucos gols. Então a parte de trás agradece quem está começando a marcar lá na frente, e um vai ajudando o outro. E a intenção é essa, é sempre ter um time equilibrado, que corra poucos riscos, mas que crie bastante chance. A gente treina e faz tudo o que faz na Cidade do Galo em busca do gol. Mas às vezes você tem que retrair, não é por conta de mandar voltar ou mandar se retrancar, que isso aí não existe. A gente sempre tenta fazer 1, 2, 3, 4 gols, mas não é sempre que é possível. O importante é que você, não tomando gol, se você fizer um, você ganha. E está acontecendo isso. Ô, Cuquinha, boa noite. É Vitor Moreira, da TV Alterosa. Cuquinha, podemos dizer que o Atlético está numa fase iluminada por tudo, pela temporada, né? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, ganhou o título mineiro. É uma fase iluminada do Atlético? É uma fase boa, mas a gente dentro da Cidade do Galo sabe que pode melhorar. Pode melhorar o desempenho, pode melhorar até em termos de resultados, pode melhorar, sempre pode melhorar. A gente tem que trabalhar no dia a dia pensando em conquistar os objetivos e melhorando a cada dia. E nada melhor que ter um grupo forte para ir melhorando, não só no trabalho, como no dia do jogo também. Boa noite, Cuquinha. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Ô, Cuquinha, eu quero fazer uma pergunta até um pouco saindo do campo. O quanto é importante, Cuquinha, a sua função como na comissão técnica, irmão do treinador, conselheiro, mas uma pessoa que conhece muito de futebol. Conta para o nosso torcedor o que faz hoje um assistente técnico como você é, qual a sua função, como é a relação, chega na beirada do campo, chega perto do ouvido do Cuca, como vocês modelam um time, porque na última década o Cuca e você, claro, com toda a comissão, foram eleitos, no último ano principalmente, os melhores da América do Sul. Como que é essa relação, Cuquinha? Conta pra gente,
a voz ativa que você tem, o seu irmão, mas, claro, do lado profissional também. Parabéns pela vitória, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu acho que fica até ruim assim eu falar alguma coisa de mim, né? Eu acho que tem muitos auxiliares até no Atlético mesmo que ajudam muito, o Luquinha, o Eudes, tem o Éder, tem muita gente que ajuda ali diretamente, então não tem uma comissão que é o Cuca, o Cuquinha e o Eudes ou o Cristiano, somos todos que trabalhamos no dia a dia que fazemos o Atlético Mineiro forte. Em relação a ser irmão do Cuca, eu estou aqui com ele, trabalhando com ele, porque eu acho que o sincronismo que a gente tem, o entender ele e o nem sempre concordar com ele, que me faz seguir essa vida de trabalho do lado dele. Então, quando ele tem alguma dúvida, ele me pergunta, mas é difícil, porque ele é um rapaz experiente, um cara trabalhador, que gosta sempre da perfeição, então é difícil achar os erros, mas quando tem, a gente está ali para tentar arrumar e ajudar. Boa noite, Coquinha, Paula Neto, da Rádio Lavras. Parabéns pela vitória. E foi fundamental as trocas que você fez, inclusive os 2 primeiros jogadores que entraram, o Vargas e o Neto, foram os autores do gol. Mas notou-se, Coquinha, que no segundo gol, o gol do Neto, você vibrou mais. Por quê? Eu nem notei isso daí, que eu vibrei mais, mas o segundo te traz, não um alívio total, mas um pouquinho mais de próprio alívio mesmo, mas te traz uma alegria maior, então não é o vibrar mais com um ou com o outro. Em relação às trocas surtirem efeito, é o que nem eu falei, a gente quando coloca os jogadores, a gente não escolhe ali na hora. Hoje o que foi feito aqui foi treinado na Cidade do Galo, foi colocado em prática. Então, quando a gente coloca no jogo, quando a gente traz um jogador mais para trás para começar a armar o jogo, como fizemos com o Zaratio, quando a gente coloca o Vargas pelo lado esquerdo, tira o Vargas da esquerda e coloca de centroavante e passa o Sacha para cá, é porque a gente treina durante a semana e chega no jogo, a gente sabe o que fazer. Então, é um sincronismo, como eu falei, que a gente tem entre jogadores, comissão técnica, e que, se Deus quiser, vai nos levar à conquista de algum título aí durante esse ano ainda. Boa noite, Delo Lima, da Rádio Imperatriz. Coquinha, os jogos do Campeonato Brasileiro, não só do Campeonato Brasileiro, o Atlético tem pegado adversários bastante fechados e procurando as brechas do Atlético. A paciência e as jogadas agudas do Atlético seria o primordial para que o Atlético possa conseguir os seus resultados como vem conseguindo? Boa noite, obrigado. Boa noite. É difícil, a gente tá pegando os times, principalmente quando aqui o jogo no Mineirão é postado atrás para sair no contra-ataque, em velocidade. Mas, como eu falei, um time equilibrado, como a gente está tendo, a gente está correndo poucos riscos, mesmo jogando em casa, e como você falou, tendo paciência, esperando abrir o espaço, o momento certo. Às vezes é pelo lado, cruzando 15, 20, 30 bolas, às vezes é por dentro, sem cruzar muito, sem o lateral passar, como foi o caso hoje do próprio Mariano no segundo tempo, que agrediu muito pouco, porque não era por ali os espaços, ali era para o Savarino, era para uma entrada, uma caída do Vargas. Então, cada jogo pede uma coisa e a gente tem que ter essa paciência e a qualidade dos jogadores para fazer a diferença e conseguir os resultados. Ô, Coquinha, boa noite. Betinho Marcos, do Portal Fala Galo. Queria recortar aqui um fundamento importante do futebol, que é o passe. E logo após a partida contra o Boca Juniors, o Atlético começou a ter mais posse de bola e mais passes, trocar mais passes. Hoje, por exemplo, o Atlético trocou mais de 600 passes com mais de 90% de acerto. Isso é sinal de quê, Coquinha? Que o Atlético está encontrando esse meio de campo ideal ali com Alan, Tietê, Zaratio e Nacho. Como você vê isso? Até porque vocês têm pouco tempo de treinar, que é jogo, quarta, domingo, e o índice de acerto tem aumentado muito. E para fechar ainda nessa abordagem, será que o próximo passo, que é, depois de melhorar os passes, é aumentar a velocidade dessa troca de passes para poder desconstruir o adversário? Obrigado, valeu. A gente sempre tenta ter mais intensidade nas trocas de passe, a gente sempre pede mais intensidade, mas às vezes o gramado, às vezes o próprio adversário, ele não permite que isso aconteça. Mas o importante é, que nem você frisou, é um time que tem bastante a bola no pé, erra pouco,
e, consequentemente, vai abrir um espaço, uma hora ou outra, você vai criar uma chance de gol clara e vai acabar fazendo pela qualidade dos jogadores. Então, eu acho que o caminho é esse, é ter posse de bola mesmo, ter a vantagem de estar no campo do adversário, que você está mais próximo ao gol, e sempre bem arrumadinho para não sofrer contra-ataques. Boa noite, Cuquinha, companheiros. Parabéns pela ótima sequência. Aqui é o Vital da Rádio Inconfidência da Rede Minas. Você já falou aí, né, Cuquinha? As trocas não são aleatórias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Neto, que é um garoto formado na base do clube. Geralmente há muita expectativa em cima desses garotos. O que fez com que ele fosse o escolhido para hoje? Teve também a felicidade do gol, as valências, as qualidades dele, que tem feito do Neto uma opção de vocês. Pois é, o Neto, o Caleb que entrou, amanhã depois entra outros, como a gente tem, o que o jogo pede a gente faz. O Neto, ele estava treinando, começou a se destacar mais nos treinos ainda, a gente conversou, falou para ele descer para jogar uma partida ou outra no sub-20 para pegar um ritmo de jogo, porque a gente sabia que era necessário ele vir com um ritmo de jogo, com a idade que tem, para poder, quando a gente colocasse no jogo, ele render. E graças a Deus, hoje ele entrou bem. No último jogo ele entrou 2-3 minutinhos, criou uma chance de gol. Então, se você for notar, o tanto que ele entra, ele aproveita. E o importante é isso. E todos os meninos da cidade do Galo, os que estão no sub-20, a gente está sempre observando e aparecendo oportunidade, a gente vai colocar para jogar. Obrigada, Cuquinha. Parabéns pelo jogo, pela vitória. Boa noite. Valeu.